Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Banrisul para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia em www.banrisul.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download no chat desta plataforma. Inicialmente, teremos uma apresentação com os destaques e as informações financeiras do trimestre e, a seguir, teremos a sessão de perguntas e respostas com interação dos analistas e investidores com os executivos do Banrisul. Para fazer perguntas por escrito, utilize o botão Q&A da plataforma. Caso deseje realizar perguntas por áudio, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Cláudio Coutinho, presidente da companhia, Sr. Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, Sr. Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e o Sr. Oswaldo Lobo, diretor de crédito. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio Coutinho, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Coutinho, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a participação de todos nessa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023 do Banrisul. Bom, primeiro eu vou passar aqui os nossos destaques. O Banrisul tem uma agenda extensa no que tange ao ESG, Environment, Social e Governance. E aqui o destaque aqui é que nós estamos fazendo uma alteração nos nossos estatutos, de modo que nós vamos contemplar a diversidade no nosso conselho, nos órgãos de administração da companhia. Então, a alta administração vão ter pelo menos 30% compostos de pessoas que são ou mulheres, ou pessoas pretas e pardas, ou LGBTQIA+, ou PCD. Então, essa mudança na nossa composição da alta administração vai começar a ocorrer desde já, e de modo que alcance 30% até 2030, no mínimo. Além disso, no capítulo de inovação, nós fizemos negócio de impacto, principalmente no financiamento de soluções inovadoras a problemas socioambientais, e que nós disponibilizamos uma linha de R$50 milhões para empresas que tragam projetos e que o Banrisul apoie, então, consequentemente, tenha crédito para isso. Além disso, nós fizemos uma alteração que vai estar em vigor até o final do ano, que a gente vai abrir o Banricompras e ele vai passar a ter, então, alcance nacional, vai poder passar através de outras máquinas, que não só as máquinas da Vero. Então você vai poder usar o Banricompras em todo o Brasil, em outras máquinas, então isso vai estar ocorrendo até o final deste ano. Por outro lado, também é importante mencionar a renovação pelos quais estamos passando no nosso quadro de colaboradores. Então, olhando aqui, desde março de 2020 até março de 2023, nós tivemos uma saída de 1.400 funcionários. Estamos agora fazendo, então, uma reposição no concurso que foi feito no final do ano passado, e já entraram nesse primeiro trimestre 218 profissionais de TI que já estão em treinamento, e, além disso, também vamos estar repondo praticamente toda essa saída com novos funcionários que passaram no concurso, que vão estar entrando paulatinamente ao longo desse ano. Ao mesmo tempo, os que optaram pelo PDV no ano passado também estarão saindo ao longo desse ano. Também, olhando os nossos destaques, o grande destaque é a carteira de crédito nossa, que ela continua crescendo a taxas robustas. Em 12 meses, trimestre contra trimestre, cresceu 18%, e sendo que nunca é demais relembrar o quão essa carteira ela é colateralizada, o quão ela tem garantias robustas. 80% da nossa carteira hoje tem colaterais, carteira de pessoa física, ou é consignado, ou garantia real, outro tipo de garantia. Então, nós temos uma carteira que temos aí uma segurança muito grande em termos de risco de crédito. Olhando os vetores de crescimento da nossa carteira de crédito, o carro-chefe, obviamente, foi o crédito rural, que cresceu impressionante, 69% em 12 meses, atingindo agora um saldo de R$ 8,5 bilhões. É uma carteira que cresce de forma
muito acelerada e de forma muito saudável, como vamos ver aqui em termos de risco de inadimplência. Também consignar também o aumento do capital de giro, das contas devedoras, também foram altas, em que pese agora que eles também têm uma base pequena. O total da carteira que está incidindo esse crescimento não é grande, mas o fato é que também são crescimentos muito robustos, de 21% capital de giro e 18% de contas devedoras. No rural, no imobiliário também, que é uma carteira também colateralizada, também temos um crescimento também muito importante, 14% ano contra ano. Então, também é um segmento que, para nós, é importante no sentido que a gente fideliza o cliente e consegue fazer aí trazer o cliente para os diversos produtos que o banco tem para oferecer. No crédito rural, como eu comentei antes, nós temos aí 8,5 bi de carteira em março de 2023, um crescimento já mencionado de 69%, e do plano safra que nós nos comprometemos em julho de 2022 de 7 bilhões, 88% já foram liberados e a gente vai certamente atingir, talvez superar levemente a marca. A qualidade de crédito também é excepcional, nós temos aí atrasos superiores a 90 dias, alcançando apenas 0,51% da carteira em março de 2023, o que mostra excelente qualidade dessa carteira. E essa carteira predominantemente é financiamento de custeio, que são financiamentos que são renováveis a cada ano. Em termos da nossa carteira como um todo, né, aqui nesse quadro fica claro a excelente qualidade da nossa carteira e como é importante a manutenção dos nossos princípios em termos de diversificação, de colateralização e da disciplina do banco em continuar operando de forma diversificada com seus clientes. Então, vemos aqui que o nosso índice de inadimplência 90 dias está em níveis muito baixos, 1,7%. Nós temos também uma carteira cujo rating das operações de A a C, 93% da nossa carteira estão entre esse intervalo de ratings, que são ratings muito bons. E também, aqui dá para ver também como a nossa carteira é desconcentrada. Os 50 maiores devedores têm apenas 6,5% da carteira, quase a metade da concentração da indústria. Então, aí mostra como a gente tem, então, uma carteira diversificada, garantida, com baixo risco e com baixa inadimplência. Em termos de provisão de crédito, continuamos fazendo provisões conservadoras. A provisão cresceu, excluído as provisões sobre créditos recuperados de baixo prejuízo. Tivemos um crescimento de em torno de 15 milhões de reais de provisão, comparado com o último trimestre do ano passado, que basicamente é decorrente do incremento da carteira, provisões sobre novos créditos que foram feitos. Continuamos com custo de crédito em torno de 2%, e nosso provisionamento continua em torno de 5%. Então, aqui é mais uma face, mais um olhar que mostra que a nossa carteira tem sólidas garantias, e isso nos dá, então, segurança que a gente possa continuar expandindo a carteira de crédito, dado que nós temos aí, então, segurança em termos de risco. Aqui vão os nossos destaques do trimestre. Nosso lucro líquido no primeiro trimestre de 2023 alcançou 213 milhões de reais, é um crescimento em 12 meses de em torno de 30%, e em relação ao último trimestre do ano passado, uma queda de 15%. Aqui é importante notar que não dá para se desconsiderar a sazonalidade. Na verdade, tem que olhar os 30% do crescimento, porque é muito diferente o último trimestre do ano, porque você tem impacto de vendas de Natal, economia aquecida, as empresas todas produzindo para venda no Natal, o consumo aumenta o uso dos nossos equipamentos de meios de pagamento, como a Vero. Então, isso tudo acontece de forma muito intensa no final do ano. E aqui, a partir de janeiro, fevereiro e março, aqui no Sul, principalmente, você tem aqui uma sazonalidade em termos de férias, você tem grande parte das pessoas tirando férias em janeiro e fevereiro. Você tem aqui um clima que, como o dia aqui é mais longo do que do resto do país, você tem também muito calor, as pessoas em geral vão para a praia ou vão
ou vão viajar, enfim. Então, a atividade econômica desacelera muito nesse período. Nós fazemos até um mutirão de aumentar o número de colaboradores atendendo nas agências mais perto das zonas turísticas, nas praias, de modo que isso faz com que a quantidade de negócios realmente seja bem inferior ao que é no último trimestre do ano ou mesmo na média do ano. Então, eu quero fazer essa afirmação para dizer que tem que se considerar a sazonalidade. A sazonalidade é muito importante nesse caso aqui. Então, esse crescimento, 30%, é um crescimento que a gente vê com excelentes olhos, e o prognóstico para o resto do ano também é muito favorável. A carteira de crédito, como eu já mencionei antes, alcançou 50 bilhões de reais no final de março, crescimento também muito vigoroso em 12 meses, 18%. O crédito consignado também não cresceu comparado com o final do ano passado. Além da questão da sazonalidade, teve a questão do INSS, da alteração da taxa, que, de certa forma, gerou uma paralisia no sistema, em que pese que o Banrisul não parou de operar, mesmo com a taxa de 1,7 na sua rede própria. Mas, de qualquer maneira, houve aí uma certa turbulência no mercado, e a gente também não produziu muito nesse período em que a taxa ainda continuou com 1,7. Quando ela normalizou, a gente voltou a operar normalmente. Mas, de qualquer forma, nós temos aí um crescimento em 12 meses ainda do consignado em torno de 6,5%. O rural, como mencionado também, impressionante, 69%, carteira de 8,5 bilhões. Lembrando que lá em 19 essa carteira era em torno de 2 bi, quer dizer, multiplicou por 4 praticamente em 4 anos. A nossa margem financeira, como a gente já vem comentando em outros calls, ela vem se recuperando. Então, em 12 meses, crescimento de 15%, então, margem financeira de crédito, né? Então, ela vem se recuperando. Nosso prognóstico é que ela continue se recuperando ao longo do ano. E nós também conseguimos manter em níveis reais nossas receitas de tarifas e serviços. É um segmento que tem muita competição com bancos digitais e outras instituições que, em muitos casos, nem cobram tarifas, e a gente conseguiu manter em níveis reais, quer dizer, por inflação, em termos de tarifas, um bom crescimento de quase 6%, então com um número muito importante. Nossa inadimplência também continua em números baixíssimos, 1,73%, também muito perto do nosso low histórico, e isso nos incentiva a continuar tendo a postura que nós temos tido, que é a postura de ser conservador na concessão de crédito colateralizado e diversificado. E o custo de crédito se mantém lá em torno de 2%, que é um nível que já tem algum tempo. Aqui, o quadro da rentabilidade do banco. Então, em 12 meses, como já mencionado, cresceu 30% o lucro líquido, o resultado alcançou 213 milhões de reais, e há um ano atrás, no primeiro trimestre de 22, 164 milhões. O ROI ajustado só do trimestre foi de 9%, mas, como mencionado, tem que se considerar a sazonalidade. Nossa expectativa é que, ao longo do ano, você tenha aí resultados satisfatórios. O incremento, como nós também já mencionamos, é a margem financeira, que é responsável pelo crescimento do lucro, e a gente espera que essa margem financeira venha, ao longo do tempo, venha se recuperando. E mais na frente, à medida que haja uma queda da Selic, que ainda não se vislumbra ainda exatamente qual é o horizonte, mas quando ela vier, ela certamente vai beneficiar aqui a nossa margem financeira. Aqui a gente olha especificamente a margem financeira. Ela em 12 meses cresce 11%, e basicamente também o crescimento dela vai no crédito comercial pessoa jurídica e no especializado, que também inclui aí créditos rural e outros créditos. E na tesouraria também, a taxa de juros mais alta também faz com que você tenha aí um valor também importante. Aqui, esse quadro, ele espelha uma das grandes fortalezas do Banrisul, que é a sua estrutura de captação. Nós temos uma estrutura de captação extremamente pulverizada e com custo muito baixo.
Quer dizer, nós temos aí o custo médio de captação do banco em torno de 77,2% do CDI, por custo overall, incluindo poupança, CDBs e outros. Só do custo de captação de CDBs, a nossa taxa média de captação é de 85,8%. Então, isso é muito importante. Nós temos, então, uma captação muito barata e, ao mesmo tempo, muito diversificada. Aqui, que dá para ver aqui em termos de concentração da captação, tem aqui a barra que mostra que a soma dos 100 maiores aplicadores alcançam apenas 12,2% do total da nossa carteira. Basicamente, então, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas físicas que são os nossos clientes, compradores, nossos títulos, que nos dão funding. Então, eu diria que isso aqui é uma das grandes fortalezas. Então, o Banrisul, olhando de forma assim, mais geral, você tem uma estrutura de captação barata, diversificada e com muita pessoa física e pequenos e médios investidores aplicando. E, por outro lado, temos uma carteira de crédito também diversificada e com bastante colateral. Então, temos essa é a nossa estrutura, é o nosso fundo de comércio, ter captação barata, pulverizada e ter uns ativos basicamente colateralizados com baixo risco de crédito. Aqui é o quadro das nossas despesas, né? Nossas despesas, do ponto de vista de pessoal, houve um crescimento de 12,6%. Nós tivemos o dissídio de 8% dos salários em 22, 23 e os demais benefícios em torno de 10%. A diferença para esse 12,6% basicamente é a entrada dos profissionais de TI, que já passaram no concurso, que já entraram no primeiro trimestre, e até esse primeiro trimestre não houve ainda a saída dos profissionais que optaram pelo PDV. Então, provavelmente, mais para frente, você vai ter aí uma redução, por um lado, que é a saída desses profissionais, são profissionais, em geral, que têm muito tempo de casa, que estão digamos, na pirâmide salarial, estão na faixa mais superior, e o que também os demais funcionários que vão entrando a partir do concurso de escriturários também não vão entrar com salários perto dos que estão saindo, que são pessoas em final de carreira aqui. O pessoal que entrou de TI, obviamente, também tem um salário um pouco superior à média dos que entram no banco, da especificidade do mercado de TI. Isso faz com que, então, tenha nesse trimestre esse número de 12%, um pouco acima do que foi o nosso dissídio, mas ao longo do ano esse número deve mudar com a saída dos profissionais que aderiram ao PDV. E o outro item aqui que cresce 12%, que é a despesa correspondente bancária, isso é uma despesa variável associada a bem promotora de vendas, que é a nossa promotora, que basicamente origina crédito consignado e, por consequência, você tem que pagar lá os custos de originação. E aí esse número, francamente, quanto maior, melhor, quanto maior, mais a originação está sendo feita. É um custo variável, não é um custo fixo. E os demais despesas administrativas cresceu 7%, um pouco acima da inflação, basicamente de algumas despesas de TI, da área de cartões também, na área de TI e também de alguma consultoria. Mas isso é muito perto da inflação acumulada em 12 meses. Né? Aqui embaixo mostra o gráfico também da receita de tarifas e serviços, que nós conseguimos manter aí em torno da inflação, e que pese toda a concorrência que existe hoje junto a bancos digitais e fintechs que em geral, não cobram tarifas. E, por último, aqui mostra que nós temos aqui um amplo espaço, uma ampla segurança em termos de capital, estrutura de capital, para continuarmos crescendo em crédito. Então, nós temos aí o nosso índice Basileia em torno de 17%, mesmo olhando em 12 meses, era 17,60, está 17,13, praticamente uma queda muito pequena, mesmo considerando que nós tivemos aí um crescimento muito expressivo da nossa carteira de crédito. Então, aqui mostra que nós temos aí bastante segurança, bastante capital para que a gente possa prosseguir crescendo na carteira de crédito. Então, temos aqui um planejamento de capital bem feito e tem bastante segurança que a gente possa continuar. Bom, agradeço a todos aí
a participação no evento mais uma vez. E agora, então, vamos para a sessão de perguntas e respostas, incluindo aqui os demais membros da diretoria. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, pressione o botão Q&A. Para realizar perguntas por áudio, pressione o botão Levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Iniciaremos nossa sessão de perguntas e respostas, que contará com a participação do Sr. Natan Meneguzzi, Superintendente de Relações com Investidores. Convido agora o Sr. Natan Meneguzzi para fazer a sessão de perguntas e respostas. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela participação na nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre. Estamos aqui já preparados para a sessão de perguntas e respostas. E gostaria de iniciar, então, abrindo o espaço aqui para o Eric Ito, do Bradesco. Eric, por favor, a bola está contigo, pode realizar a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado, Natan. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria entender um pouco o que vocês esperam de evolução da NIM, do banco, até o final do ano. Acho que a margem financeira veio em 11%, né, um pouco ainda abaixo do guidance de vocês, que eu acho que é de 19 a 23. Então, como que vocês estão esperando essa dinâmica de NIM ao longo do ano? Se deve realmente dar uma acelerada boa na segunda metade? E a minha segunda pergunta é em relação ao guidance, olhando para o ROE de vocês, acho que no guidance que vocês passaram tem uma expectativa de 11 a 15%. Nesse trimestre, a gente acabou vendo um ROE de 9%. Então, eu queria entender se vocês esperam que a gente deve ficar mais na parte do bottom range do guidance de ROE e até também como que vocês esperam a evolução do resultado do banco ao longo dos trimestres, tá? Obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigado, Eric, pela pergunta. Acho que esse é um tema que é vital e fundamental. A primeira parte da pergunta, acho que explica a evolução da segunda parte da pergunta, né? Como já é esperado, a recuperação da margem ela vai ocorrer ao longo do ano. Se a gente separar, e a gente já fez até questão de destacar a margem de crédito, porque ela expande 3,8% contra o último trimestre, o que, que é um trimestre mais forte o último, e dado todas as questões sazonais do primeiro trimestre, e mais, também a própria, conforme bem comentado pelo Coutinho antes, a própria questão do mercado de INSS, que tumultuou um pouco ao longo do mês de março, acho que tudo poderia ter pressionado ainda mais a evolução da margem financeira de crédito. E aí tem algumas reflexões que a gente pode fazer aqui. Vou dar um exemplo. Se replicar esse crescimento ao longo do ano e manter constante a margem de tesouraria e a margem de recuperação de crédito, e aqui tem um ponto importante, a manutenção constante dessas duas, elas foram talvez nos menores níveis dos últimos trimestres, né? Só aí a gente já teria uma expansão de 15% na margem financeira no ano contra ano, né? Então, aí tem um ponto que vê como pensar em 19 a 23 não ficaria muito fora. E a tesouraria, e aí falando em específico, a gente acabou sofrendo, e aí o mercado acho que como um todo, alguma abertura de prêmio nas letras financeiras do Tesouro, nada dramático, mas que acaba só comprimindo a margem aí, principalmente numa carteira de tesouraria, que no nosso caso é 100% em títulos públicos ou muito perto disso. Quando a gente pensa para frente, acho que o processo de reprecificação ele segue, a gente evolui de 53% da carteira reprecificada para 58% nesse trimestre, acho que tem um espaço muito bom. E acho que um outro dado que é importante compartilhar com todos aqui, taxa média do consignado, a gente evolui 12 bips quando olha em termos mensais ao longo de todo o ano de 2022, e no primeiro trimestre a taxa do estoque ela já evoluiu 5 bips, ou seja, se tu anualizar simplesmente isso daí, já teria um crescimento bem robusto
com relação ao ano anterior. Acho que o principal driver, e aí engatando a segunda parte das tuas perguntas, do resultado é a recuperação da margem. Por isso a gente tem confiança que atingindo o guidance de margem financeira, naturalmente pode mirar o centro do guidance de retorno sobre o patrimônio. Não sei se os demais têm algum outro ponto, mas acho que isso explica bem, eu tentei aprofundar o máximo possível. Legal, Eric. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos Coutinho. Legal, obrigado a você. Vamos passar para mais uma pergunta. Ela vem do Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, nos escuta bem? Olá, bom dia, escuto bem sim, tudo bem com vocês, pessoal? A minha pergunta é com relação ao crescimento da carteira de crédito. Eu queria entender um pouco mais com vocês como é que fica a dinâmica de crescimento dividida entre as linhas de produto, né? Porque o que a gente vê é que, querendo ou não, a inadimplência continua num patamar bastante baixo, mas o crescimento tem se dado em linhas principalmente mais conservadoras, sobre a ótica de risco. Então, eu queria entender se essa dinâmica continua ou se a gente deve ver a carteira crescendo em linhas mais arriscadas ao longo do ano. Obrigado. Oi, a diretoria, a gente manteve e continua mantendo a estratégia de diversificação de risco e manutenção de garantias, tá? Isso se aplica principalmente para as operações de agro, para as operações imobiliárias, para as operações de crédito consignado e para as operações de créditos gerais, que a gente tem utilizado bastante os produtos de seguro de crédito. Eu imagino que essa estratégia será mantida, a minha vontade é essa, e existem outros concorrentes que estão tendo desempenhos diferentes em relação à inadimplência e perda esperada e atraso, e a gente acredita que essa estratégia é a melhor estratégia para ser mantida pelo banco. Só queria complementar um pouquinho. Complementar um pouquinho a resposta do Oswaldo. O Cláudio chamou a atenção do crescimento do agro e ela vai trazer, junto com esse crescimento, uma capacidade de relacionamento muito mais forte, que a gente tem muita capacidade de agregar outros produtos e serviços a uma base de clientes que é nova, né, em termos de relacionamento com o banco. A nossa possibilidade de crescer a rentabilidade de clientes dessa área é muito grande. Isso já vem sendo demonstrado na rentabilidade para o cliente, que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Perfeito, Irani. Acho que a estratégia, em especial nesses novos clientes, a gente tem a melhor atuação possível do ponto de vista de vendas e upsell e trazendo cada vez mais esses clientes, fidelizando e ajudando eles a crescerem e tornarem um cliente de longo prazo do banco. Acho que talvez só para acrescentar e tentar traduzir frente ao guidance, né? O agro segue com esse desempenho bem forte. Nós soltamos um guidance mais próximo a 30%. Isso acho que ainda é cedo para pensar em qualquer revisão, dado que tem toda a dinâmica de plano safra que vem pela frente. E com relação às demais linhas, sem dúvida o guidance foi feito num outro momento. E acho que ao longo dos próximos meses a gente pode pensar ou eventualmente fazer alguma revisão, dado que os crescimentos estavam também num outro ambiente, mas ainda é cedo para pensar em eventual revisão, sobretudo na pessoa física que está com desempenho razoável, mas que tem um espaço de crescimento bem representativo. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado a você.
Pessoal, vou compilar, estou recebendo umas perguntas aqui que estão envolvendo dividendos, programas de recompra. Então, vou consolidar essa pergunta aqui, pergunta que veio escrita do nosso chat, né? Se puder comentar um pouquinho sobre a política de dividendos, programa de recompra, se há alguma perspectiva de bonificação para os investidores, né? Bom, conforme já anunciado previamente e aprovado em Assembleia Geral, a política de dividendos ela foi mantida, o percentual de distribuição em 50%, o mesmo percentual do ano passado, né? Os 25 legais mais 25 adicionais. Inclusive divulgamos para o mercado as datas já de pagamento, acho que isso ajuda a ter uma boa previsibilidade. Então, acho que sobre dividendos, a ideia e a manutenção, acho que está muito claro. A gente está tentando trabalhar e deixar cada vez mais previsível para o mercado. Com relação à recompra, nós temos um programa de recompra de ações aberto. Os dados são públicos, foi efetuado já cerca de pouco mais de 2% desse programa ao longo do primeiro trimestre. Perfeito, Marcos. Avançando, indo para mais uma pergunta, né? Ela vem também do chat, do Luiz. Bom dia. Inicialmente, parabenizo a gestão pela transparência com relação às datas de pagamento dos dividendos, né, o calendário de dividendos. A gestão visualiza possibilidades reais de aumento do ROI no curto e médio prazo? Além disso, qual foi a economia verificada na renovação do quadro de empregados realizada recentemente? Qual é a meta prevista para o número total de colaboradores do banco, se é que existe uma meta? Existe previsão de redução do número de agências? Acho que são várias perguntas voltadas à eficiência, né, questão de custos, e passo a palavra. Em relação a agências, né, nós temos aí um programa permanente de racionalização da nossa rede de agências, e ele vai avaliando retorno, vai avaliando o tamanho do mercado onde essa agência está localizada. Ao longo do tempo, a gente fizemos algumas concentrações em algumas agências, mas não tem nenhum programa expressivo para frente. Então, você vai haver uma racionalização eventual em alguns pontos, mas não há previsão de nenhuma mudança expressiva nisso. Perfeito. Deixa eu fazer várias perguntas. Falando sobre isso, se há uma previsão, se há uma meta para um número total de colaboradores do banco em termos de estrutura de pessoal? Não, nós não temos uma meta de número de funcionários. Quer dizer, nós temos nosso número atual, já estão previstos saídas e entradas e vai resultar num determinado quadro, né? Isso não chega a ser uma meta, mas é um número que a gente vai chegar nele, né? É óbvio que ao longo do tempo também você tem uma saída vegetativa, seja por idade ou seja por outras decisões individuais que o nosso colaborador decide sair por qualquer outra razão. Mas não existe uma meta do número de colaboradores, não. Perfeito. E a outra, ainda com relação a quadro, né, se a gente tem uma estimativa sobre a economia verificada na renovação do quadro de empregados realizada recentemente. Eu acho que pode estar conectada com a economia do PDV, né, com os 511 empregados que devem sair agora entre abril e agosto. Esse é o ponto. A saída ela ainda não foi verificada no primeiro trimestre, né? Então a gente vai observar ao longo deste ano e conforme até divulgado ao longo do último trimestre do ano passado, a economia da faixa de 120 milhões ano, né, com a saída, e que ela deve ser muito semelhante ao aumento de despesa com o ingresso dos novos colaboradores que entraram a parcela de TI ao longo do primeiro TRI e dos demais quadros ao longo do segundo e terceiro trimestre desse ano. Uma pergunta sobre a recuperação da rentabilidade de curto prazo. Né, eu deixei essa para o final. Eu vou botar um pitaco aqui, depois eu devolvo para o Marco. Mas a gente chamou a atenção aqui da fortaleza do banco. Né? Então, você ter uma captação abaixo de 80% de CDI é certamente uma vantagem que poucos têm.
né? E na medida em que a taxa de juros tende a ser reduzida, tá? Isso vai representar uma vantagem muito significativa e uma recuperação de margem muito mais rápida. Então, a gente está bem otimista, acho que os fundamentos do banco são importantes, o nosso crédito está muito bem precificado, ele é seguro, nós temos muito a desenvolver ainda de relacionamento em outros produtos com os nossos clientes de crédito também, e eu acho que o banco está muito bem posicionado para enfrentar mares até mais complicados e mais difíceis, tá? Estão talvez outros parceiros aí do mercado financeiro. Acho que perfeito. E aí, só reforçando, conforme até colocado, acho que foi na primeira questão, temos um guidance de retorno, e já era esperado que o primeiro trimestre, por todas as questões já comentadas aqui, ele seria um trimestre mais fraco, e naturalmente vai convergir para o guidance dentro desse ano, e muito possivelmente para patamares ainda superiores durante o ano de 2024. Perfeito, pessoal. Gostaria só de fazer um lembrete, né, para tragam as suas perguntas por escrito no chat, né, quem deseja fazer pergunta por áudio tem o recurso do levante a mão ali na ferramenta, né, que a gente vai abordar aqui. A próxima pergunta está relacionada com o agro, né? A seca recente no Rio Grande do Sul prejudicou os resultados relacionados ao crédito rural? E aí eu conecto com uma outra pergunta, né, que é decorrente à questão do preço da soja, né? Se essa eventual redução do preço da soja pode gerar algum impacto nos créditos concedidos pelo banco. Acho que é uma pergunta bem abrangente. Por favor, Zó. Tá. Em relação a... Vamos primeiro falar sobre a seca. A gente espera que tenha 35%, 40% de quebra. Isso é uma perda que, de certa maneira, já era antecipada. É muito em função do ano de Laninha. Isso, em relação à estrutura que tinha de custos, receita esperada, a gente, obviamente, tem algumas regiões que chamam um pouquinho mais atenção, mas isso, nos nossos modelos, na nossa estrutura de garantia, já estavam considerados esse risco e impacto. Uma grande parte das nossas operações, a maioria são para pequenos e médios produtores, onde vocês têm ou seguro do governo ou seguro privado, e ainda, por fim, existem diversas ações que estão sendo cogitadas pelo próprio governo que podem ajudar nesse andamento. Isso, o mês de maio, é o primeiro mês assim, para olhar a nossa safra, é uma safra um pouquinho mais lenta em relação aos demais estados do Brasil. A gente está acompanhando de perto, fazendo as ações necessárias. Da mesma maneira como a gente teve um ótimo desempenho no ano anterior, onde a quebra foi muito maior do que a esperada para esse ano, e a gente não teve problemas, a gente imagina que a gente, em especial pela estrutura de garantia e seguro e maneira como a gente tem trabalhado, não vai vivenciar problemas relevantes. Em relação a preço, eu acho que são as duas grandes variáveis, sempre a quantidade e preço esperado. Olhando para o futuro, a gente tem uma parte boa que o terceiro ano da Laninha provavelmente não será repetido, e aí existe uma perspectiva de quantidade melhor. Em função a preço, sim, a gente está indo para estruturas, teve um ajuste muito grande, em especial em função da super safra do Brasil. Esse preço lá de 120, 125 era um preço que a gente não esperava ou não desejava, e a gente acha que vão ter acomodações, mas, de novo, mesmo trabalhando com esse cenário, a gente ainda está confortável e, obviamente, acompanhando muito de perto o desempenho da nossa carteira. Perfeito, perfeito. Obrigado, Oswaldo. Vamos avançar, temos uma pergunta pelo áudio do Matheus Rafaeli, do Itaú BBA. Matheus, nos escuta? Escuto, vocês me escutam bem? Te escutamos. Pode fazer a pergunta, Matheus. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, de volta para o consignado INSS.
que é uma porção bem relevante aí da carteira de vocês. Eles comentaram até que conseguiram continuar operando o produto aí a 1,7, dado o funding extremamente competitivo, né? A gente sabe que vocês não praticavam taxas acima do teto atual de 1,97 anteriormente, mas eu acho que seria interessante entender aqui, olhando para frente, como é que está o economics do produto, como é que foi reequilibrado em termos de comissão para terceiros, qual a taxa que vocês estão buscando praticar nas concessões, com o novo teto, enfim, qual a estratégia comercial do banco para esse produto, olhando aí para os próximos trimestres. Muito obrigado. Posso dar? Bom, excelente ponto, Matheus. Acho que a questão toda inicial, e aí que gerou chama assim de um desequilíbrio no mercado, a gente avaliou como uma oportunidade importante na noessa rede de agência. Esse aqui que é um ponto importante de ser destacado. No correspondente bancário, com a taxa de 1,70, nós interrompemos a operação e seguimos na rede de agência. Durou pelas 2 semanas e meia. Hoje, e aí, dados até do próprio Banco Central, a nossa taxa de concessão ela está muito próxima de 1,90, então já está se aproximando do teto, acho que já tem um certo nível de equilíbrio nesse patamar, já fazem 3 semanas que estamos trabalhando mais ou menos nesse padrão. No correspondente, acho que é um mercado que ainda está se adaptando. A gente ainda está testando, não tem uma clareza para conseguir ser mais afirmativo onde vai ficar esse mercado, dado que não só a mudança de teto, mas principalmente ainda uma falta de clareza mais robusta sobre política monetária, e dado que é um mercado que é bem sensível com portabilidade, principalmente a gente precisa ter um cuidado muito grande em avançar. Então eu te diria que acho que talvez os próximos meses vão equilibrar, e aí não é só para o Banrisul, mas com principalmente todos os bancos que trabalham com correspondente. Na agência, na rede de agências, isso segue firme e forte. Acho que o desempenho da carteira já voltou para um nível de normalidade quando se trata de consignado INSS. Claro, muito obrigado. Legal, Matheus, obrigado. Obrigado pela participação. Pessoal, acho que de perguntas foram essas que a gente conseguiu acomodar aqui dentro do nosso tempo. As outras perguntas que a gente recebeu e que devido à questão do tempo a gente não conseguiu endereçar, elas vão ser respondidas pelo time de RI, né, logo em breve, assim, então logo a gente termine a conferência. E antes da gente partir para o encerramento, gostaria de passar para o Cláudio Coutinho, fazer o encerramento e as considerações finais. Cláudio, por favor. Obrigado. Bom, agradeço a todos aí a participação, presença e perguntas aqui nesse evento. Eu quero reforçar que o Banrisul prosseguirá com disciplina nos seus princípios em termos de business plan, que está operando com carteira de crédito diversificada, colateralizada e, ao mesmo tempo, privilegiando a nossa captação, que é uma captação pulverizada também, com baixo custo. Então, esse digamos, a espinha dorsal da nossa filosofia aqui, da filosofia do Banrisul, e que é uma filosofia vencedora, e continuaremos perseverando, aumentando a carteira e mantendo a qualidade que nós conseguimos e conquistamos, e para frente certamente continuará. Então, queria agradecer a todos aí a participação. Também deixaria eu fazer as considerações finais também. Presidente, a minha mensagem é de muita confiança em relação à estrutura do banco, os seus fundamentos. Nós estamos seguros que estão fazendo os deveres de casa que tinham que ser feitos, O balanço do banco é muito seguro, tá? E o desenho é de muitas oportunidades à frente, com recuperação de margem financeira, geração de resultado, contando sempre com a parceria dos nossos clientes e a expansão da nossa credibilidade por atuar de maneira bastante firme, com os princípios de segurança que o presidente coloca e focando na rentabilidade que
faz sentido, né? E não na busca de coisas que nos exporiam, mas a gente tem certeza que a gente tem o nosso compromisso com o Estado e vamos cumprir ele com adequação e também com nossos acionistas, gerando resultado. Obrigado. A videoconferência do Banrisul está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.